Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Sim Chegou. Meu nome é Bruno Lemos e hoje nós vamos dar sequência ao último vídeo da semana passada falando o que você não deve colocar no seu currículo. Saber o que você não deve fazer é tão importante quanto saber a forma que você deve fazer o CV, pois assim você consegue evitar problemas, coisas que não ficam tão bem. Então neste vídeo eu vou mostrar exemplos reais de currículos que eu recebi, vou fazer comentários e eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, só quero relembrar, um currículo bem elaborado no momento certo é melhor do que um currículo excepcional nunca enviado. Por que isso? Porque o seu currículo tem que sempre estar pronto para 90% dos casos, para você conseguir despachar ele, encaminhar assim que você se inscrever nas vagas. E quando necessário, você faz aqueles ajustes finos, você adapta o seu currículo a uma vaga quando ela for muito específica. Mas de forma geral, o seu currículo já deve ter uma formatação e um conteúdo que deveria atender para a grande e a maior parte das vagas que você se inscrever. Vamos lá? Então, o que não fazer? Sobre mim, esse foi um currículo encaminhado para uma vaga de TI, né? E o candidato colocou pontos positivos: excelente capacidade de relacionamento, gosto de aprender coisas novas sempre, curiosidade, dry, don't repeat yourself, sempre estou me reinventando na carreira, gosto de entender os fundamentos da tecnologia. Pontos negativos: sem experiência prática em inglês, na falta de pressão ou desafios, às vezes tendo a procrastinar, pouca experiência em flows de empresas mais modernas, não terminei a graduação até hoje, sem um mínimo de tato artístico para layout no sentido de embelezamento de UI. Não tenho publicações no YouTube ou blogs. Então vamos aos comentários. Sem experiência prática em inglês. Se você não falar outra língua, não escreva nada. Aqui no Brasil a gente já entende que o português é a nossa língua nativa, então você não precisa escrever, principalmente se você só falar português. E se você falar num inglês razoável, já coloque inglês no próprio processo de preenchimento. E normalmente as empresas perguntam qual é o seu nível da língua. Então aí você pode colocar inglês avançado, inglês intermediário, mas no seu currículo deixa enxuto e procure dar um gás no inglês para você chegar pelo menos no nível intermediário, onde você consiga ler um artigo, que é o que acontece na maior parte das empresas. A não ser que você se aplique para uma vaga que exija o inglês, normalmente o que acontece muito é você receber algum material e você precisa ler. Então já simplifique um pouco nessa parte. Na sequência, na falta de pressão ou desafios, às vezes tendo a procrastinar. A ideia pode ter sido positiva aqui, mas passa uma impressão muito ruim. Na entrevista você pode falar que gosta de desafios, que você consegue atender a situações de grande demanda. Você pode trazer exemplos onde você tinha algum prazo muito curto e você conseguiu fazer uma entrega excepcional, mas tome muito cuidado com a forma que você coloca as coisas. Isso eu repito várias vezes. A forma de você se escrever, a forma de você se expressar faz toda a diferença no processo seletivo. Então aqui, quando o candidato escreveu que na falta de pressão ou desafios ele tendia a procrastinar, queria dizer que ele poderia trabalhar sob pressão, mas o entrevistador avaliou da seguinte forma: falou, bom, mas se eu não colocar pressão ele não vai me entregar, ele vai procrastinar. Não é isso que uma empresa procura. Então evite frases contraditórias. Se você tiver dúvida, peça para alguma outra pessoa ler. Não terminei a graduação até hoje. O que você tem que escrever? Cursando administração ou o curso que for na faculdade X. Você não precisa escrever mais que isso. O máximo que você pode colocar é previsão de término, data X. Com isso você já atende tudo. Você coloca isso de uma forma positiva e não negativa. Ah, eu não terminei a graduação até hoje. Olha só como você coloca de uma forma super ruim para quem está lendo. Então, eu estou cursando administração na Unip com data de término em dezembro de 2022. E finalizando,
sem o mínimo de tato artístico. Nada disso deve ser escrito no CV. Você tem que vender o que você faz bem. Então, se você é uma pessoa na parte de TI, mais de infraestrutura, né, da parte estrutural, de programação, coloque o que você faz muito bem e não o que você não faz tão bem. Depois, se isso estiver escrito na descrição da vaga como uma exigência, aí você pode falar que você faz, por exemplo, nessa questão de tato artístico. E aqui não tenho publicações no YouTube ou blogs. Se você não tem, não coloque. Se você acha que é extremamente relevante, faça e prepare seu currículo para as próximas oportunidades que você encaminhar. O que não fazer, novamente, em uma vaga de planejamento, que foi onde eu recebi o próximo currículo que eu vou mostrar, você precisa saber resumir os dados, você precisa saber transformar a informação de uma forma enxuta, porque você encaminha isso para a alta direção. Então, um candidato que não consegue resumir o próprio currículo, provavelmente não vai ser um bom candidato para fazer o trabalho do dia a dia numa área de planejamento. E olha o que aconteceu neste currículo. Página 1, então as descrições pessoais, os dados adicionais, formação acadêmica, cursos, idiomas e resumo. Página 2, todo o detalhamento da experiência profissional. Aqui o candidato ele quis mostrar que ele tinha muito conteúdo, que ele havia feito muitas coisas, mas não ficou bom, porque o currículo dele tinha página 3, página 4, página 5. Pois é, imagina um recrutador recebendo 5, 6 páginas de CV. O que eu já falei no curso anterior é uma página se possível, no máximo 2 páginas é o suficiente. Existem empresários, existem pessoas extremamente boas que conseguem colocar tudo que elas conhecem em uma página de currículo. Então, nós também deveríamos conseguir fazer isso de forma enxuta. E se você não conseguir de forma alguma, 2 páginas no máximo. Obviamente que esse candidato não foi convidado para as entrevistas. Agora, nessa terceiro exemplo, eu tenho aqui uma parte que é um pouco mais discutível, que são os designs. Hoje em dia, inclusive, você tem na internet diversos tipos de design e muitos profissionais têm feito isso. Em algumas posições eu acho extremamente relevante. Então vamos usar um exemplo de design. Se você colocar alguma coisa diferente, que você já mostra um pouco também da forma que você produz seus materiais, uma coisa talvez um pouco mais inovadora e criativa, acho super bacana. Mas lembre que o currículo ele é um documento profissional. E sendo um documento profissional, ele deve ser extremamente enxuto. Então, para vagas de administração, engenharia, direito, se você fez, por exemplo, psicologia e está aplicando para o time de people ou de RH, é melhor, se você tiver dúvida, fazer um currículo, na minha visão, mais conservador. Só passando rapidamente, tinha a foto da pessoa, o nome, aqui já tem um mapa. A parte sobre mim daria para discorrer um pouco mais, talvez dar um pouco mais de detalhe, então o candidato deixou de ter essa oportunidade. Na linha do tempo de carreira também tem poucos dados, até ficou legal porque você tem uma visão do histórico, mas você poderia ter aproveitado melhor colocando exemplos de coisas que você entregou, fazendo um currículo mais assertivo. E no final, competências e habilidades. Competências e habilidades eu recomendo mais para quem está no começo da carreira do que para quem já é um profissional muito experiente. Então, se você tiver uma competência aqui, por exemplo, dedicação ou conhecimento, também seria interessante ter alguma outra coisa que mostrasse isso de fato. Então, por exemplo, se você foi um jogador de futebol que treinou durante toda a sua adolescência, pô, isso é muito bacana, porque mostra comprometimento, mostra força de vontade. Aí, se você for um candidato mais novo, você pode colocar isso e pode comentar, inclusive, na sua entrevista, principalmente para vagas de jovem aprendiz, estagiários. Mas, no geral, depois de alguns anos de experiência, você pode enxugar e usar outros exemplos mais relevantes. E aqui no final, passatempo. Passatempo também não acho bacana. Você
pode sim falar isso na entrevista, quando perguntarem sobre você, você pode falar se você é um pai de família, uma mãe de família, você pode falar um pouco da sua parte pessoal, o que você gosta de fazer, o seu hobby, que você gosta de correr, mas no currículo, isso aqui não agrega muita coisa para você ser convidado na entrevista. E agora eu vou terminar com um tema muito polêmico que é foto. Colocar foto ou não colocar. A recomendação é não colocar. Por que não? Você deveria ser selecionado pelo que você faz bem. Então, aqui você já pode entrar em uma área que não é legal, por exemplo, de sexismo. Muitas vezes eu vejo pessoas postando no LinkedIn uma foto de corpo inteiro. E eu não acho isso bacana, acho que isso expõe muito as pessoas. E no currículo, da mesma forma, você pode até falar, mas pô, eu sou uma pessoa bonita, que tem uma boa postura, pô, muito legal, mas você já tem essa sua foto no seu LinkedIn e a chance do recrutador acessar o LinkedIn é muito alta. Então coloque uma foto executiva no LinkedIn e não no seu currículo, ok? E terminando, informações desnecessárias. Informações falsas ou mentiras, acho que isso não precisa nem falar, mas reforçando, não coloque experiências que você não teve, até porque você vai ter que falar sobre essas experiências na entrevista e podem te fazer perguntas, e se você não souber explicar bem, isso vai ficar extremamente claro, além do que você vai começar a se queimar ao longo da sua carreira. Idade, não precisa também. Aqui um ponto é que hoje em dia as empresas estão cada vez mais abertas a profissionais de mais idade. Então, isso aqui até poderia manter, principalmente se você coloca a data de término da sua graduação, fica um pouco mais claro, mais ou menos a idade que você tem, mas você pode evitar. As empresas não deveriam contratar em relação à idade, mas a gente sabe que existe preconceito, então se você puder, evite. Pretensão salarial e o último salário. Não é aqui que você tem que colocar essa informação. Essa informação às vezes é solicitada pelo recrutador e aí sim você encaminha as mensagens conforme ela for perguntada, mas pretensão salarial, último salário, somente quando te perguntarem. Na entrevista, somente quando te perguntarem. Título no currículo. Muitas pessoas escrevem currículo, não precisa. O que precisa é começar com o seu nome. E o que você pode fazer é, no nome do arquivo, colocar CV, o seu nome, então CV Bruno Lemos, e a data daquele currículo, salvo em PDF, porque assim você garante que você tem um documento feito naquele mês do ano X e com as informações, as suas experiências relacionadas àquele período. Informações pessoais, gênero, filho, estado civil, hobbies, número de documentos, nunca. Isso expõe você como pessoa e não é necessário também colocar neste documento. Características pessoais, eu sou um cara muito lutador, proativo, dedicado. Isso, novamente, se você tiver algum caso, alguma experiência, você pode colocar, então você fala assim, olha, jogador de basquete profissional nas categorias de base entre os anos X e Y, e o recrutador já vai entender que você é uma pessoa ali muito ponta firme, muito dedicada. Quando você fica escrevendo isso, primeiro você não consegue nem como que você vai provar, né? Por mais que seja uma qualidade sua. Se você for, novamente, repetindo, um profissional com menos idade no começo de carreira, aí sim você pode colocar algumas questões de competências. Mas vou te dar um outro exemplo. Se você é muito dedicado e você for novo, às vezes você pode colocar os cursos que você fez. Então o recrutador já vai olhar, olha só, essa pessoa tem pouca idade, terminou de se formar no ano passado e fez 3, 4 cursos super interessantes. Então isso você consegue captar pelas experiências. E por fim, referências profissionais, também não. Quando você precisar de referências profissionais, vai ser solicitado e aí sim você encaminha, porque aqui você não deveria colocar o nome, inclusive de outras pessoas, nem telefone, isso não é recomendado. Então, eu espero que com esse vídeo vocês tenham tido alguns exemplos do que não fazer e possam pegar o seu currículo e fazer uma boa revisão para ele ficar campeão, nota 10.
E por fim, eu vou ler As Regras para o Sucesso do Jack Ma, que foi fundador do Alibaba. Ele passou por diversas dificuldades ao longo da carreira, mas ele sempre se manteve muito persistente e eu acho que aqui tem algumas dicas muito valiosas para quem está em processo de recolocação. Primeiro, se acostume com a rejeição. Principalmente se você pegar aqui no processo seletivo, você tem que considerar que a maior parte dos processos seletivos você não vai passar e isso não te faz um profissional pior. Você precisa continuar aprendendo dentro do processo seletivo para chegar na próxima e fazer ainda melhor. Mantenha o seu sonho vivo, mantenha uma boa reputação, então isso é extremamente relevante por todos os lugares que você passar. Mantenha a paixão e trabalhe duro, cliente em primeiro lugar e foque na cultura. Tente escolher empresas que tenham culturas bacanas, alinhadas com o seu propósito, porque isso vai fazer com que você se sinta melhor, trabalhe melhor, produza melhor. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se puderem, deixe um like aqui no vídeo, pois a ideia é trazer muito conteúdo de alta qualidade para quem não consegue contratar uma assessoria, para quem precisa de suporte e precisa de um trabalho novo em 2022. Um grande abraço, meu sim chegou.